E aí, internautas pensadores, tudo bem? O que vocês vão ver agora é um corte de uma das lives que eu fiz. Peço o favor de inscrever-se no canal, curtir o vídeo e para quem puder contribuir com o nosso projeto no Apoia-se ou na chave Pix que estão aqui na descrição, ficaria muito agradecido. Muito obrigado. Sartre é um filósofo que viveu no século XX, né, nos anos 1900 e pouco, e que ele, então, vai ser um dos maiores representantes de uma linha de raciocínio, né, de uma escola filosófica chamada existencialismo, né, da qual também vão pertencer, né, Kierkegaard, Heidegger, a filósofa Simone de Beauvoir, tá? E para esses filósofos, então, e as filósofas, né, é, a ideia de existencialismo é a ideia, então, de que todo o conhecimento do mundo se dá a partir da nossa existência, tá? Que parte, então, da pura existência do ser humano. Tá? Por isso é que, para Sartre, né, uma das frases que eu vou trazer para vocês, né, o mais interessante de trabalhar a filosofia ética do Sartre a partir das suas famosas frases, né, e a primeira delas é: a existência precede a essência. O Sartre, então, ele vai perceber o seguinte, né, de que o ser humano, primeiramente, existe no mundo. Ele nasce como se fosse uma folha em branco, né, uma ideia meio aristotélica, inclusive, né? Por quê? Porque, ao contrário de todas aquelas coisas criadas pelo ser humano, né, todo aquilo que foi criado pelo ser humano já tinha sua essência antes de sua existência. Ela foi pensada antes de ser criada, né? Como, por exemplo, a existência do copo, né? Ele foi pensado antes, para saber a utilidade, para saber a essência, né, do que trata, né, o copo, né? Para que serve o copo, né? Então, ele já é criado já com a sua finalidade pronta, com a sua essência pronta, com o seu objetivo pronto. Agora, o ser humano é o contrário. Primeiro, nós existimos no mundo, e somente depois, com as nossas experiências diárias, com as nossas experiências de vida, com as nossas vivências, é que vamos definindo aquilo que nós somos, a nossa essência. Aquilo que faz com que eu seja o João Paulo, né, Rodrigues, e vocês sejam quem vocês são. Por quê? Porque vai depender desse meio à nossa volta, né, de tudo aquilo, então, que vivenciamos durante a nossa vida e que faz com que cada um seja aquilo que é. Isso é necessário para a gente compreender a ideia de liberdade do sistema. O Sartre vai trazer muito essa noção de liberdade, né? E para ele, então, a liberdade para o ser humano é, ao mesmo tempo, uma dádiva e uma maldição. Porque, para ele, ó, o ser humano está condenado a ser livre. Né? Que coisa meio estranha, né? Meio contraditória, porque se ele é livre, por que ele é condenado? Né? Quando a gente pensa condenado, a gente pensa, né, pessoas que estão presas, né, que então, né, não seriam livres. Mas é que é o seguinte: a partir do momento em que o ser humano toma consciência de que ele existe no mundo e somente ele pode dar um sentido para a sua própria vida, ou seja, somente através, então, das suas práticas de ações livres que ele pode, então, definir a sua própria essência, isso vai, então, nos gerar uma angústia. Né? Afinal, se eu tenho uma infinidade de possibilidades em minha vida, né, ou até mesmo afinidades, né, tipo, escolhas mais finitas acerca do que posso fazer na minha vida, né, eu tenho que ter consciência de que se eu escolher A, eu vou deixar de escolher B, C, D ou E, ou qualquer outro. Ou se eu escolher B, eu vou deixar de escolher A, C, D, qualquer outra coisa. Então, né, nos gera angústia de dois modos: angústia em cima daquilo que nós escolhemos e angústia em cima daquilo que nós deixamos de escolher. Né? Então, o ser humano, né, é um ser que vai a todo momento se ver angustiado. E afinal, nós temos que decidir, né, durante toda a nossa vida, né, a cada momento de nossa vida, nós estamos decidindo. É aqui mesmo, né? Ah, será que eu decido continuar com a live? Será que eu termino a live? Será que eu começo a live, né? Será que eu vou fazer as próximas lives? Né? Será que eu vou terminar de trabalhar aqui esse tema, né? Ou será que eu vou parar aqui? Né? E todas essas, então, possibilidades de escolha vão me gerando essa angústia.
Inclusive porque nós temos aí, no caso, a responsabilidade em cima das nossas escolhas. Porque, apesar de nós sermos livres para escolhermos o que quisermos, né, isso não nos furta de nossa própria responsabilidade. Da responsabilidade acerca daquilo que eu escolhi ou deixei de escolher. É a questão, então, das consequências acerca dos nossos atos. Né? E, e, afinal, né, tudo aquilo que nos gera angústia também nos gera a responsabilidade. Como é que eu posso, então, né, escolher sabiamente frente a todas essas alternativas e como saber que a minha escolha foi a correta? Nada nos garante o acerto. Nada me garante, por exemplo, que essa live vai ser bem vista, né, pelo YouTube ou por vocês. Nada me garante o acerto ou o erro na prática dessa live, né, na escolha dos temas dessa live. Nada te garante o acerto de você estar assistindo essa live ou não, você estar assistindo esse vídeo ou não. Não temos certeza alguma na vida, né, a não ser acerca da nossa própria morte. Essa é a única coisa da qual nós temos certeza. Né? E os filósofos existencialistas trazem muito essa ideia, né? De que a única certeza absoluta do ser humano é a morte. Né? Agora, fora isso, né, a todo momento nós estaremos angustiados para saber se escolhemos sabiamente ou não. Né? E que consequências, que responsabilidades essa escolha nos trouxe. E não só a responsabilidade de mim sobre mim mesmo, mas se é a minha responsabilidade frente aos outros, né? Porque somos seres sociais, estamos a todo momento, então, né, vivendo com outros seres humanos. Por isso que um dos outros maiores problemas, né, é o outro. Isso que o Sartre vai ilustrar muito bem na sua frase, né? O inferno são os outros. Por quê, né? Porque o outro muitas vezes é a medida da minha própria ação. Porque aquilo que eu escolho vai influenciar não somente a minha pessoa, mas sim os outros ao meu redor. Afinal, né, aquilo que eu estou abordando para vocês, né, se eu errei aqui em algum momento, acerca de algum tema, acerca de algum conteúdo, né, eu serei julgado por vocês. Né, ou, né, se eu acabei deixando algum tema de fora, seria interessante, né, isso vai recair, então, sobre a minha responsabilidade, também sobre a sua responsabilidade de não ter, né, estudado sobre aquele tema, de não ter, por exemplo, prestado atenção nas aulas, né, como deveria ter prestado, porque daí você, lá na prova, você pode ter, putz, eu lembro que o professor falou desse tema aqui, mas como eu não prestei atenção na aula, né, eu não vou saber responder isso. Então, a todo momento estamos nos julgando e julgando os outros, né? E, então, essa é a ideia de inferno que o Sartre traz, né? O outro é sempre a medida da minha própria ação. Né? Aqui no canal, inclusive, eu tenho alguns vídeos falando sobre essas frases aí de Sartre. Vocês podem conferir, eu acho que lá no Minuto Filosófico. No Minuto Filosófico eu falo sobre a explicação dessas três frases, né? E também, né, as relações entre elas.